Quer aprender a como fazer uma focaccia deliciosa igual essa? Então você está no canal certo. Roda a vinheta e vem aprender essa receita comigo. Olá, queridos empreendedores, tudo bem com vocês? Eu sou Rodrigo Xavier e você está no canal Método de Negócio. Para você que não me conhece ainda, eu sou comerciante no setor de panificação e pizzaria e eu dedico parte do meu tempo nesse canal, aonde eu ensino receitas para você aprender a ter uma renda extra e a empreender, ou você que tem um comércio, como eu tenho, a minha pizzaria, e gostaria de incrementar outros produtos no seu comércio. E no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma deliciosa focaccia. Você pode chamar de focaccia ou até pelo aspecto, porque ela é muito parecida também, você pode chamar ela, por exemplo, de empanada argentina. Não é a original empanada argentina, mas você também pode chamar, porque ela tem muita semelhança com as empanadas argentinas. E você vai aprender a fazer essa receita comigo, você vai poder vender no seu condomínio, colocar no seu comércio e é uma receita muito simples. Para começar essa receita é muito importante que você saiba alguns detalhes. Um deles é a quantidade de água. Não comece colocando toda a quantidade de água inicial no seu bowl, porque a água é um segredo muito importante para manter a elasticidade da massa. E se você colocar muita água, vai ficar difícil de você fazer a correção, ok? Então você vai adicionando a água aos poucos e vai fazendo o controle de acordo com a elasticidade da massa. Vamos juntos aprender essa receita? Então eu vou passar para vocês os ingredientes passo a passo. Acompanhem comigo aqui no vídeo. Eu uso aqui uma batedeira planetária. Se você não tem uma batedeira como eu tenho, não tem problema nenhum. Você pode fazer a sova da massa manualmente. Também vou ensinar vocês a como fazer. E aqui também tem um segredinho que nós vamos assar no meu forno de pizza. Mas a temperatura que está agora no forno está muito semelhante ao seu forno a gás da sua casa. Então para essa massa você vai deixar o seu forno mais ou menos a 180 graus. De 180 a 190 graus. E no seu forno de pizza você também vai controlar o forno. De 180 a 90 graus. Eu sugiro que você coloque pouquíssima lenha para que você possa fazer o controle do forno. Ok? Então vamos lá, mãos à massa. Essa receita você vai precisar de 20 gramas de sal, 20 gramas de açúcar, 40 gramas de banha, um ovo, mais ou menos 7 gramas de fermento e 100 gramas de leite integral. Para essa receita nós vamos usar 1 kg de farinha de trigo. Comece misturando os ingredientes secos: sal, açúcar, fermento. Se você preferir, com uma espátula, você pode misturar os ingredientes antes de ligar a batedeira. Eu gosto de misturar os ingredientes antes de ligar a batedeira planetária. Isso evita que ela jogue a farinha para fora do bowl. E ajuda muito a batedeira também na hora de fazer a mistura. Comece misturando os ingredientes secos. Misture bem. Depois você pode começar pelos líquidos, colocando o leite. Deixe a água por último, para que você possa fazer o controle de água. E por último, o ovo e a banha. Pode misturar mais um pouco antes de ligar a batedeira planetária, para deixar a mistura bem uniforme.
Depois de misturar bem, agora vou iniciar a mistura na batedeira planetária, começando pela velocidade mais lenta. Vá adicionando a água aos poucos. Veja que a minha massa começou a limpar todo o bol e ela está firme. Ela não está pegajosa. Se ela estiver muito pegajosa, é porque você colocou muita água. Você pode tentar fazer a correção adicionando um pouco de farinha. Se não ficar bom, continue a receita da forma que está e corrija numa próxima oportunidade. Mas a massa, esse é o ponto da massa de controle. Ela precisa estar úmida, porém não muito encharcada de água. E o bol precisa estar todo limpo. Isso quer dizer que a massa já está chegando no famoso ponto de véu, que eu vou mostrar para vocês em seguida. A nossa massa já chegou no ponto ideal. Note que ela está firme, não está muito grudenta e ela limpou todo o bol. Agora vamos ver o ponto de véu. Para ver o ponto de véu, a massa precisa estar firme e ela tem uma certa elasticidade. Você consegue quase que ver do outro lado e ela não rasga a massa. Esse é o ponto de véu e quer dizer que a sua massa já está no ponto ideal. Agora nós vamos deixar ela descansar, vamos cobrir com plástico e ela vai fermentar por cerca de 50 minutos. Para essa receita, você também vai precisar de mais ou menos 400 a 500 ml de água. Eu recomendo que você vá colocando a água aos poucos até atingir uma consistência firme, onde a massa fique úmida e não muito grudenta. Vamos colocar a nossa massa para descansar por cerca de 30 a 50 minutos. Para facilitar o descanso da massa e a modelagem das focaccias, eu vou dividir a massa em pequenas porções. Você pode fazer bolas, modelando a massa dessa forma, e vá fazendo pequenas porções. Para manter o padrão, o ideal é que você pese uma das porções e faça todas as outras porções no mesmo peso. Após fazer as bolinhas com as massas, cubra a massa com plástico e deixe descansar por cerca de 50 minutos. Depois de 50 minutos, a nossa massa já fermentou. Veja que ela dobrou de tamanho e ela está bem fofa, porque ela está cheia de ar dentro. Isso é devido ao processo de fermentação. Agora eu vou abrir a massa e eu vou fazer uso de um rolo. Tente abrir a massa deixando a mais fina possível. Isso vai deixar a nossa focaccia, ou empanada, como você quiser chamar, bem leve e com o recheio com sabor bem acentuado. Polvilhe um pouquinho de farinha sobre a base que você está utilizando. Isso irá ajudar a abrir a massa. Posicione a massa sobre a farinha. Coloque também um pouco de farinha sobre o rolo. E vá abrindo até obter uma massa bem fina. Então você pode utilizar o modelador. Eu gosto de marcar uma medida na massa
Depois eu corto o excesso. Não se preocupe, essa massa você pode abrir novamente e aproveitá-la para fazer outros salgados. Coloque a massa sobre o modelador. E agora vamos colocar o recheio. Eu irei utilizar nesse caso o recheio de frango. Eu comprei um peito de frango, temperei, desfiei e vamos utilizar agora para rechear a nossa focaccia. Neste caso, vamos usar o frango desfiado. Você pode completar com catupiry, misturando no frango, e você pode colocar também pimenta a gosto. Vamos fazer a nossa primeira, somente com frango. Veja, você utiliza pouco frango e já dá um recheio bem suculento. Feito isso, é só você fechar a modeladora, pressione as laterais para que ela feche bem e não abra no assamento. Tire o excesso e veja como ficou. Tire com bastante cuidado. O ideal é que você já coloque numa assadeira untada com manteiga, para que ela não grude no fundo. E você pode pincelar com o ovo para que ela fique com uma coloração dourada, o que melhora muito o aspecto. Vamos colocar aqui. E agora vamos fazer uma segunda, abrindo a massa e fechando manualmente, sem utilizar o modelador. Vamos colocar aqui. Após abrir a nossa massa, você irá fazer um círculo. Corte a massa de forma circular. Coloque o recheio em umas extremidades do círculo. Você irá dobrar essa massa ao meio. Dobre a massa e venha fechando as bordas, pressionando com a ponta dos dedos. Mantenha bem fechada. E agora vamos colocar em uma assadeira untada com manteiga. Pessoal, eu pincelei com ovo para ficar bem dourado. E agora o meu forno ele tá mais ou menos 180 graus. Vamos medir para conferir. 180, 190 graus. E agora eu vou colocar para assar por cerca de 10 a 15 minutos. Daqui a pouco a gente volta e mostra como ficou. E aí, queridos empreendedores, vamos ver como ficou? Já tinha posicionado aqui a nossa assadeira. A gente dá uma olhada. Não sei se vocês já estão conseguindo ver muito bem. A que eu fiz com a forminha ficou perfeita. Então tá quente, olha. A gente vai esfriar. A que eu modelei na mão, eu na verdade não pressionei muito bem as bordas. E olha o que aconteceu, ela acabou abrindo um pouco. Mas nós vamos pôr ali na bancada e vamos analisar como ficou. E vamos fazer venda, porque o importante aqui é vender. Vamos lá, vou tirar agora do forno aqui, tá? Fala pessoal, então voltamos, assamos o nosso salgado. Olha como ele ficou bonito, bem douradinho. Eu fui dar uma apertadinha nele, aí sem querer eu acabei abrindo ele, ó. Mas ele ficou bem douradinho. Olha, com uma massa bem macia. Olha o recheio, bem recheado, né?
E um salgado desse você pode vender facilmente, dependendo da região do país que você está, de R$ 4,50 a R$ 6, R$ 7 talvez. Por exemplo, aqui em São Paulo você consegue vender um salgado desse a R$ 7. Vou até morder um pedacinho aqui para experimentar essa massa, olha, que ele ficou bem macio. Muito bom. Você pode fazer ele com um pouco de catupiry e você pode variar os recheios, carne, calabresa, frango com pimenta, né? Outra coisa que eu quero mostrar para vocês são as forminhas, olha essa, que é uma mini forminha. Você pode usar, por exemplo, para fazer para festas. Aí no seu condomínio, né, festas de aniversários, em condomínios tem muito, né? E você pode produzir na sua casa e vender 50, 100 unidades para festas. Quanto você pode lucrar com isso, né? As forminhas têm vários tamanhos. E para você que tem pizzaria como eu, quem falou que na sua pizzaria você pode assar só pizza? Você viu um exemplo prático, você pode assar esse tipo de salgado, você pode assar pão no seu forno de pizza. Inclusive o nosso próximo vídeo vai ser sobre o pão de brioche que nós vamos fazer. E eu vou assar aqui no meu forno de pizza. Gostou? Não esqueça de comentar, deixa seu like, ative o sininho, se inscreva no canal Método de Negócio, participe do nosso grupo do Telegram, vou deixar o link aqui na descrição. Vou deixar na descrição também toda a receita. E eu vou colocar também uma planilha de cálculo de receita. É só você clicar, colocar o seu e-mail e você vai receber ela inteiramente gratuita. Ok? Um forte abraço a todos e vamos empreender. Com bastante criatividade e força de vontade a gente chega lá.